Rosa, Provérbios capítulo 31, verso 10. Quem encontrou, diga amém. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Pai, queremos que tu estejas nos abençoando nesta noite. Que o Senhor esteja derramando graça aos nossos corações. Te louvamos pelo que já aconteceu aqui, louvor, adoração, intercessão, ó Pai. Queremos que o Senhor esteja nos conduzindo, nos abençoando, abençoando as famílias desta casa, desta cidade, deste Brasil, em o nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Meus queridos irmãos, a nossa mente, ela é um arquivo de cenários bons, de cenários ruins. E em determinados momentos você tem, e na maioria das vezes você tem, a projeção de cenas vividas quando da infância, quando da fase do seu crescimento. Eu trabalhava durante o dia, trabalhava serviço pesado, e estudava à noite, e várias vezes, eu me lembro, chegando em casa, casinha pequenininha, muito pequenininha mesmo, muito simples, muito peba, mas muito abençoada. Chegando da escola, 11 horas da noite, 11h30, eu ouvia a minha mãe, que já estava deitada com meu pai, perguntando: é o Joaquim? Ou então, é o Jesus? Ou então, é o amado? Todas as vezes que ia chegando alguém, que ela sentia o abrir e fechar da porta, porta contra mela, telha de barro, começava a chover, goteira aqui dentro e goteira e chuva lá fora, mas ela sempre percebia quando chegava alguém. Enquanto o último
não chegava, ela não dormia. Porque o coração da mãe, ele está sempre voltado para a sua prole, para os seus filhos, para a sua casa. Eu, como filho, quando meu pai faleceu, eu estava com 29 anos, se não me engano, faleceu com 55 anos de idade, e problema de doença de Chagas. Mas eu, como filho, eu nunca presenciei uma briga entre os dois. A minha mãe mais impetuosa, como vocês bem conhecem, e temperamento forte, e o meu pai um pacificador. Meu pai, ele tinha uma sabedoria muito grande para administrar os momentos de tensão. E eu nunca presenciei uma briga, uma rusga entre eles. Não estou dizendo que não havia, mas havia sabedoria em lidar com as adversidades. E nisso eu posso perceber que o meu pai dava proteção à sua família quando ele não expunha algumas dificuldades existentes entre ele e a mãe dos filhos. E realmente era proteção, muita proteção. Eu me lembro de uma vez que num seminário de casais que nós tivemos aqui, lá no auditório da OAB, veio o casal Paulo Sintra e Ângela Valadão. Acho que foi a primeira vez que a Ângela Valadão esteve aqui na igreja. Ela contou um testemunho de uma família que a esposa era cristã e o pai um alcoólatra. Mas bebia muito, muitos problemas de comportamento, muito agressivo. E os filhos às vezes ficavam muito entristecidos com o comportamento do pai, ficavam nervosos. E a mãe chamava os filhos e dizia: olha, o pai de vocês é uma bênção. Ele está assim, mas Deus vai mudar a vida dele. E nós vamos orar para que Deus mude a vida do pai de vocês. E o resumo que aquelas crianças cresceram, se converteram de fato, e todas elas foram servir a Deus como missionário, como pastores, porque ao invés de dificultar o processo, a mãe, com sabedoria, ensinava aos filhos a melhor forma de se portar em meio aos conflitos. Mulher virtuosa. Provérbios está falando de uma mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias. Nós estamos vivendo dias em que a valorização do Dia das Mães, a essência do Dia das Mães, tem se fragilizado. Algum tempo atrás, o Dia das Mães era motivo de festa, de muita alegria, de muita celebração. Dentro dessa sociedade moderna, os comportamentos têm sido para a desconstrução da vida familiar. E a mulher é a peça principal da estabilidade do lar. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem e a mulher. A principal razão da criação do homem e da mulher
para a projeção da imagem da glória de Deus. É porque aquilo que é criação de Deus, eu, você, o homem, a mulher, eles necessariamente merecem um pai e uma mãe. A figura do pai e da mãe está presente. E a mãe, ela é aquela figura extraordinária que traz quietude, que traz leveza e segurança para o bom andamento do lar. Deus, Ele não abre mão desses dois fundamentos da sociedade, que é a figura do pai e a figura da mãe. E às vezes nós deparamos com pessoas próximas que acham que está certa a ideologia de que não precisa constar nos documentos o nome da mãe, não precisa constar o nome da mãe, não precisa constar o nome do pai. Isso é extremamente contraditório ao que é projeto de Deus. Uma vez atendi lá na Receita uma jovem, e quando eu pego a identidade, não constava na identidade nem o nome do pai, nem o nome da mãe. Eu comecei imaginando, imagina o caos presente no coração daquela jovem. Eu perguntei a ela, como é que você lida com uma situação dessa? Nós temos uma origem, nós temos uma referência que nos trouxe à existência. E aqui no dia de hoje, no Dia das Mães, é o dia em que, de repente, muitas pessoas, muitas mães, têm tristeza desse dia. É o dia da celebração. É o dia da honra, da homenagem. É o dia da valorização, do reconhecimento. Embora esse reconhecimento ele precisa ser diuturnamente, mas esse dia, onde é que fique sabendo na sociedade que a mãe é um projeto de Deus. Israel estava vivendo um período de uma desconstrução muito grande, de uma falta de referência de liderança, quando Débora, uma juíza, é levantada. E ela se apresentou como mãe da nação de Israel. Ela se apresentou como alguém com a disposição de colocar ordem na casa da nação de Israel. Nós precisamos abraçar o entendimento da importância do valor da mãe. Quando a gente para analisar a Bíblia, você não tem outra saída a não ser reconhecer a importância do papel da mãe na vida, na construção da sociedade. Lá em 2 Reis, capítulo 4, conta uma história muito interessante. Diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhes serem escravos.
Olha o tamanho da dor daquela mulher. Era uma viúva. Tinha filhos para criar. Já não tinha um marido. E agora os credores da herança deixada pelo marido foi até a casa daquela pobre mãe para levar os seus filhos para sanear a dívida deixada pelo marido. Existem maridos que deixam herança, existem maridos que deixam dívidas para as mães dos filhos ter que arcar e pagar. Existem maridos que não estão nem aí com o futuro da sua família. Tem maridos que não pensam na consequência sobre a vida da família, caso ele venha a faltar. E a mãe dos seus filhos vai passar por maus momentos. Aquela mulher, ela estava desesperada, ela foi lá na casa do profeta, ela bateu na casa certa do homem de Deus, que também não tinha dinheiro, era outro quebrado. Mas ele tinha a resposta certa. E como voz profética, ele abençoou aquela mulher, apontou o caminho para ela, e ela seguiu a orientação do profeta. O milagre aconteceu, a provisão chegou, as dívidas foram pagas, não houve a necessidade dos filhos serem escravizados, e do que sobrou do milagre realizado, era suficiente para viver. A mulher, a mãe e os filhos. Nós vivemos dias difíceis, em que há uma despreocupação em alguns homens com relação à proteção e segurança da sua família. Homens que precisam fazer uma revisão do seu estilo de vida. E parar, apertar o cinto e dizer diante de Deus: Deus, eu preciso mudar o ritmo da minha vida. Eu preciso ser uma bênção na minha família. Deus, Ele deseja que a mãe, ela receba a proteção do esposo. Não apenas naquela coisa formal, mas de fato e de verdade. Não me esqueço de uma história de um bêbado, um homem, um pai chegou numa venda do interiorzão e perguntou para o dono da venda: quanto custa o litro de leite? O dono da venda disse: o litro de leite custa R$3. Aí ele disse: o leite está muito caro. Põe uma dose de pinga para mim. É um disparate muito grande. Põe uma dose de pinga para mim. A pinga ele pode beber, mas o seu filho não podia beber o leite. O filho da sua esposa não podia beber o leite, porque o leite era caro. É inversão de valores.
O litro de leite não é caro. Caro é a dor no coração da mãe de não ter o leite para dar ao seu filho. E a função do marido é de ser provedor. Temos vários jovens aqui. Você quer casar para quê? Para que você quer casar? Você tem que ter propósito, tem que ter um objetivo, claro. Você precisa entender que você precisa ter robustez de homem para oferecer segurança à sua esposa, à mãe dos seus filhos. Você, garota, não vá na lábia daquele rapazinho que não quer nada com a vida, que não quer trabalhar, que não quer estudar, só quer viver a vida numa boa, desrespeitando o pai, desrespeitando a mãe. Verifique se ele tem valores, os princípios cristãos. Porque se ele não tiver os valores e princípios cristãos na sua formação, é bronca. Você pode ser vítima de ser uma mãe, com o filho, com o marido banana dentro de casa, ou que de repente está e não está. Deus, Ele nos chama para vivermos em família. Nós precisamos respeitar e honrar os nossos pais, a nossa mãe. Você já ligou para sua mãe hoje? Já fez essa ligação para sua mãe que está distante? Você já ligou e pediu ela a bênção? Mãe, eu te amo. Você é tudo na minha vida. Sem você eu não estaria aqui hoje. Você já ligou para orar para a sua mãe? Como que você tem tratado a sua mãe? Como uma serviçal? Aquela que só serve para lavar, passar, fazer cozinhar, lavar os utensílios. Nós estamos vivendo fase de uma galera que sequer quer tirar o prato da mesa. Isso é uma desonra, um desrespeito para com a sua mãe. E a mãe também precisa contribuir pedindo que ele esteja fazendo isso. Não, meu filho, pode deixar que eu faço por você. Você ajuda na desconstrução do seu filho, que algum dia vai casar e vai reproduzir na vida da mãe dos seus netos. Nós vivemos pressionados pelo encantamento do mundo, pela fantasia que é promovida pelo mundo, pela desconstrução dos valores, e achamos que os dias são maus mesmos. E nós não vamos reagir? Nós precisamos reagir com as nossas atitudes, com o nosso coração, com a nossa vida. Irmãos, nós precisamos orar, porque tem homens que têm tido uma facilidade muito grande para abandonar a sua casa, abandonar sua esposa, abandonar os seus filhos. Isso gera feridas, traumas. Aí depois tem que marcar uma sessão de psicologia com a Rosivânia. Irmãos, nós precisamos orar para Deus mudar, para Deus transformar.
nós precisamos, de uma forma muito firme, defender aquilo que é princípios, valores. Nós temos que, de uma forma muito firme, fazer valer ou promulgar a alto e bom som os princípios de Deus exarados na sua palavra, que é honrar pai e mãe. Você honra o seu pai, você honra a sua mãe. Nós temos aqui um exemplo interessante aqui de Jesus, né? De Maria. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Isso é uma palavra profética para uma jovem que estava, digamos assim, noiva de José. Olha, você vai ser mãe. Você é uma escolhida para ser mãe. Para ser mãe de alguém que será chamado Filho do Deus Altíssimo. E ela abraçou aquela mensagem. E aquilo que é de Deus você compreende. Você pode talvez não saber expressar com palavras, mas você compreende que é de Deus. E o anjo respondeu: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então disse Maria: olha que coisa linda, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque ele contemplou a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Agora, nessa história de Maria, aconteceu um negócio muito interessante, né? Acho que Isaías, esqueci a referência, diz, né? Pode porventura a mulher esquecer do filho a que mama? Pode porventura esquecer? É uma quase impossibilidade. Mais interessante que Maria e José esqueceu Jesus. Olha só. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. Então assim, Maria perdeu Jesus, deixou para trás. Não era na época do celular, não tinha GPS, não tinha rastreador, não é? Tudo era a pé, era na boca mesmo. E cadê o menino? Não sei. Não está contigo, não? Será que ele não ficou para trás, não? Depois de um dia foi que der falta do menino. Aí 3 dias depois foram que encontraram o menino. Estava onde? Estava no templo. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante aqui, quer ver? Então eles voltaram para Jerusalém com Jesus, porque estava lá no templo ensinando, e era-lhes submisso. A posição de Jesus, submissão aos pais. Jesus não fugiu, Jesus estava no templo. Jesus permaneceu no templo. Ele foi deixado para trás pelos pais. E lá no templo ele permaneceu. Submissão. Jesus
filho de Maria, era submisso a Maria, sua mãe. Você deve submissão à sua mãe. Você deixa de ficar com o narizinho empinado. Deixa de ser cri-cri. E seja obediente, submisso à orientação da sua mãe. Tem mães que têm dificuldade de dirigir palavra para o filho, porque sabe que ele vai agredi-la com resposta. Se porventura você tem algumas tiradas dessas aí, reposicione, mude de vida, passe a valorizar e respeitar o seu pai e a sua mãe. Sua mãe não é uma quadrada, sua mãe não é uma alienada, é alguém que ainda se entrega por você. Filho quadrado. Deus, ele olha como você se comporta. E você sabe que às vezes você é grosseiro com a sua mãe. E ela não merece essa grosseria. A Bíblia diz que aos mais velhos você pode exortar com amor. Não com ira, mas com amor. Às vezes precisa de uma palavra confrontadora, mas isso precisa ser feito na luz da palavra, em amor. Se você acha que, se você trata mal seu pai, a sua mãe, você precisa participar do seminário Batalha Espiritual, que você precisa de libertação. Isso é quebra de princípio bíblico, honrar pai e mãe. Lá em Lucas capítulo 19, verso 25 e 27, lá naquele ato da crucificação de Jesus, está escrito assim no verso 25: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. O que eu quero entender aqui, que Jesus disse para a sua mãe, ele estava nos minutos finais da sua presença ali na terra, mas ele deixou uma palavra para a mãe: aí está o teu filho. Mas voltou para o filho e disse: eis aí a tua mãe. Cuida da tua mãe, protege a tua mãe, honra a tua mãe, zele da tua mãe, supre as necessidades da tua mãe, e seja-lhe obediente. Louvamos a Deus pelas mães. É muito prazeroso você ver as mães que cuidam dos filhos, elas dão a vida pelos filhos mesmo. A criança está com febre durante a noite, o pai vira do lado, dorme, ronca, baba. E a mãe ali a noite inteira preocupada com o filho.
Qualquer virada na cama que o filho faz, a mãe acorda, se desperta. O que está acontecendo? Qualquer uma situação que acontece com o filho, a mãe, ela está de antena ligada. Uma coisa interessante, já viu quais são os filhos a quem a mãe mais demonstra amor? São aqueles mais custosos, são os mais difíceis, são aqueles mais que têm uma instabilidade maior, são aqueles que a mãe demonstra um amor maior. É ou não é assim? É assim. O André fez 18 anos, está lá o meu menininho, fez 18 anos, e um dia ele quis assistir um show de um sertanejo lá no Newton Santos, veio conversar comigo. Olha, o meu pensamento é assim, tal. E o que você acha? Não, pai, eu quero ir. Quer ir? Quero. Chamei Inês, o André tal. Falei a mesma coisa a Inês. André, eu concordo com seu pai. Aí, você me leva lá no show? Não, não levo. Ele conseguiu um colega dele para levá-lo. O senhor me busca? Não, não busco. A decisão dele, respeitei plenamente, só que eu pontuei que eu precisava, como pai, pontuar. Há uns dias depois, um mês depois, estava eu, ele, a Inês conversando, perguntei a ele: André, você lembra daquela vez? Deixa eu te falar, eu dormi a noite inteira. Pergunte à sua mãe se ela dormiu. A Inês disse: não, eu não dormi. É a questão da mãe. É a mãe que chora. É a mãe que está atenta, a mãe que tem a sensibilidade, é a mãe que faz a diferença no lar, é a mãe que organiza a casa. É a mãe que organiza a casa. Você chega lá em casa, está arrumadinho, tudo arrumadinho, bonitinho e tal. É por causa da Inês, não é por causa do Joaquim, não. Se fosse o Joaquim, ficava outra coisa. É a mãe, ela cuida. A mulher virtuosa de Provérbios 31. Hoje é o Dia das Mães. Quero dizer para você, mãe, que você tem valor. Que você é um presente de Deus na vida do seu marido. Você é um presente de Deus na vida dos seus filhos. Você é um presente de Deus na vida da sociedade. Busque de Deus sabedoria, para que você, nessa nobre missão, você possa apontar o caminho certo para o seu filho. Não do sentimento, mas o caminho de acordo com os princípios da palavra de Deus. Isso vai trazer quietude no seu coração quando você sabe: eu ministrei a palavra de Deus no coração do meu filho, dos meus filhos, da minha casa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Amém.